Hoje nós vamos estudar a 20ª parábola, que é uma parábola muito conhecida, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler apenas alguns versos do capítulo 4, que é uma parábola bem conhecida de todos nós, que é a parábola do semeador. Capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Quem pode dizer amém? Eu acredito que todos nós aqui conhecemos essa parábola do semeador, que é uma parábola que é muito explorada, muito se prega e muito se fala sobre esta parábola. É bem verdade que o capítulo 4 do Evangelho escrito por Marcos, nós temos aqui praticamente 3 parábolas, que o título aqui fala parábola do semeador, que também Mateus registra e Lucas também registra. Mas na verdade não é a parábola do semeador. Se você conhece bem esse texto, já analisou bem esse texto, é a parábola da semente. Apesar que mais à frente existe uma parábola que somente Marcos registra, que é a parábola da semente. Porém, nós entendemos aqui no Evangelho de Marcos que essa parábola, denominada parábola do semeador, ela tem 3 coisas aqui que acontecem, que é aquilo que nós conhecemos, que é aquilo que nós aprendemos. Primeiro, nós sabemos que a parábola do semeador, que não é do semeador, parece um paradoxo, a semente é a palavra. É a única parábola que Jesus conta e ele mesmo interpreta. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus ele conta essa parábola, ele ensina os discípulos essa parábola e posteriormente ele explica essa parábola. Bom, isso aqui nós já sabemos porque está registrado no texto. A segunda coisa que nós temos aqui é o semeador. O semeador somos nós. E depois ele fala do solo, que o solo são os ouvintes. Esse é o ensinamento de Cristo. Mas nós vamos aplicar aqui de uma forma de hermenêutica da exegese bíblica e extrair algumas lições deste texto para nós
pelo menos tentar colocar em prática na nossa vida, até porque essa parábola aqui, ela nos confronta muito. Ela mexe muito com a nossa vida. Quando eu digo tentar colocar em prática, é porque é bem provável e possível, Daila, que nós não venhamos a colocar tudo em prática que está registrado na Bíblia. E é um fato. Apenas a nível para nós relembrarmos, o que significa parábola mesmo? Nós estamos na 20ª parábola, nós estamos estudando hoje, entre o Antigo e o Novo Testamento. Apenas para nós relembrarmos, a palavra parábola vem do grego parabole, que na linguagem original que Jesus usou aqui no texto, seria um termo aramaico, matla, que é similar ao hebraico mashal. E é um erro muito comum nosso definir parábola, por exemplo, como sendo comparações. Usando essa etimologia, esse significado desse termo grego parabole, que significa literalmente lançar, jogar, colocar ao lado de, fazendo com que as parábolas da Bíblia, tanto do Antigo como as parábolas ensinadas por Jesus, seja apenas uma verdade sendo colocada ao lado de uma verdade espiritual. Então a parábola, ela pode ser do sentido abstrato, como também ela pode ser no sentido concreto. Por exemplo, o capítulo 4 da parábola do semeador é um sentido abstrato. Jesus conta essa história, não que essa história aconteceu de fato. Ele apenas conta que havia um semeador que saiu a semear. Como ele pode usar uma outra parábola, vendo algo na sua frente, ele conta uma história. Então, nós temos aqui 4 coisas importantes nesse texto. Primeira é a semeadura. A semeadura no tempo de Jesus, lá na Palestina, naquela ocasião, a semente ela era lançada no solo antes de arar a terra. Hoje, se você for plantar algo, falar com alguém que é experiente nesse ramo, ele vai fazer o quê? Ele vai preparar a terra. Ele vai arar a terra. Ele vai adubar a terra. Na Palestina, naquela ocasião, a semeadura era feita ao contrário. A semente era lançada antes de arar a terra. O semeador ele saía com uma bolsa pendurada de sementes, e ele apenas espalhava essas sementes pelo campo, à beira do caminho, em terra batida, dura, pelo fato de ter sido utilizada como caminho de pedestres. Como que vai produzir, como que essa semente vai germinar em terra seca, em terra dura? Precisará. A segunda coisa que nós temos no texto é o solo rochoso. Também no tempo de Jesus, este tipo de solo, de forma superficial, é normal. Mas que tem aqui uma pequena capa de terra sobre esse terreno rochoso. As plantas, elas crescem mais rápido no terreno rochoso, por sua temperatura, por sua também umidade, não podendo crescer para baixo, somente para cima. Então as raízes são fracas, cresce, mas daqui a pouco a planta morre. A terceira coisa que temos aqui no texto é o solo com espinhos. Esse tipo de solo na Palestina, também na época em que Jesus conta esta parábola, ou o solo foi limpo de forma superficial, e a semente, as raízes de espinhos, elas ficaram sobre o solo, ou espinhos estavam presentes ali, já na semeadura,
antes de ter arado a terra. E por último, nós temos aqui o solo bom. Esse tipo de solo na Palestina também havia, um solo tipo macio, profundo, um solo limpo, úmido, o solo ideal para o plantio, adubado, cuidado. A maior parte desse campo era terra boa, não era terra vermelha. Você já viu alguém plantar em terra vermelha? Muito difícil. É terra mais escura, adubada. É na ocasião, a terra macia, aquela terra fofa. E nessa terra boa, Jesus conta a história, 30, 60 e 100 por um foram resultados excepcionais da colheita. Bom, agora que nós entendemos de uma forma bem teórica no tempo de Cristo como é que funcionava, bem de forma básica, esses solos, nós vemos, irmãos, que esse texto, ele mostra coisas muito profundas e extraordinárias, conforme está registrado aí nesse sermão que está na sua mão aí. Mais uma vez aqui, Jesus, ele usa esta parábola com alguns simbolismos. Jesus sempre ensinou por parábolas, sempre ensinou por forma simbólica. Então ele mostra a semente, que é a palavra de Deus, ele mostra a figura do semeador, que é o pregador da palavra, e ele mostra o solo, que é o estado do coração do ouvinte. Isso nós aprendemos e está correto, está no texto. Mas nós vamos fazer uma interpretação exegética de uma outra forma, perguntando para nós mesmos que tipo de pessoa você é. Ou, que tipo de solo você é? Na introdução você viu que nós falamos o solo, o tipo de semeadura, o solo rochoso, o solo com espinhos e o solo bom. Jesus ele apresenta aqui 4 tipos de pessoas comparadas a esse solo. Quantos tipos de pessoas? Quantos? 4 tipos. Aí você vai olhar aí, que nós vamos ministrar aqui nesses minutos, e você vai ver que tipo de pessoa você é. E responde para você mesmo. Todos nós, temos um pouco desse tipo de solo na vida. Todos. Ou você é um solo que está à beira do caminho, ou você é um solo rochoso, ou você é um solo com espinhos, ou você é um solo bom. Fala para o seu irmão aí. Que tipo de solo você é? Fala aí, irmão. Vamos acordar, vamos interagir. Que tipo de solo você é? Então vamos lá para o primeiro solo para a gente já ficar bem quente já de início. O primeiro solo aqui que a Escritura diz é o solo que está à beira do caminho. Este solo indica o quê? Indica pessoas indecisas. São simpáticos, querem tudo, mas não conseguem perseverar. Conhece pessoas assim? Conhece aquele tipo de pessoa que começa com aquele gás, daqui a pouco ela desanima, não quero mais. Aquela pessoa, Chicão, que quer tocar. Eu quero tocar, quero cantar, quero fazer parte do grupo de louvor, eu quero cantar, quero fazer esse... Eu estou dando exemplo. Aí o Chicão dá a oportunidade. Não, vem cá. Você vai tocar a viola aqui. O camarada toca a viola 3 vezes, Danilo. Daqui a pouco ele já desiste.
Pessoas indecisas que não sabem o que quer. Pensa que pode fazer algo que ela não foi chamada para fazer e acaba com a sua indecisão frustrando a vida dela. São pessoas boas, são. Mas que estão abandonadas pensando que não tem valor. É indecisa. Será que eu sou cantor? Será que eu sou músico? Será que eu canto? Né, Marcos? Será que eu dou aula de escola dominical? Será que eu prego? Eu estou numa crise de identidade que eu não sei o que eu faço. Eu estou numa indecisão. E hoje, o que mais tem dentro das nossas igrejas, no contexto geral, são pessoas indecisas. Sim ou não? Então fala para o seu irmão, se não seja indeciso. Por que não precisamos e não podemos ser indecisos? Sabe por quê? Primeiro, pode registrar que não está aí. Porque você não deve ser indeciso, e nem eu. Porque as nossas decisões estão exclusivamente baseadas em nossas emoções. As nossas emoções vai fazer com que você fique indeciso. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. O que Deus vai falar através do profeta? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Verso 10. Deus dizendo: eu, ó Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você conhece você mesmo? Não. O texto já responde: enganoso é o coração. Quantas decisões que você tomou na sua vida de indeciso? Deu certo? Não. Por que não devemos tomar decisões? Ou por que não podemos ser indecisos? Primeiro, porque nossas decisões são exclusivas dentro das nossas emoções. Diga comigo assim: eu não vou tomar decisões baseado nas minhas emoções. Segunda coisa que aprendemos aqui, porque não podemos ser pessoas indecisas, que quando decidimos algo baseado em nossas emoções, é porque algo ou é um momento da vida que estamos passando. Já teve um momento de você passar por alguma situação e aquele momento fazer com que você tome decisões e as decisões foram indecisas, deu ruim. Um exemplo: o Elias da Ajuda uma vez queria comprar um T-Cross. Como é que chama aquele carro que você queria? Eu não sei. Um grande lá, um bonito, mais de 100 mil carro. Eu ainda incentivei, compra. Aí o exemplo que a Adriana fala para ele assim: não faz isso. E ele está com a emoção à flor da pele, que ele quer um T-Cross de 100 mil. E a Adriana fala: não faça isso. A Bíblia só tem uma, você vai fazer outra para você pagar? A emoção dele no momento que ele está vivendo vai fazer com que ele tome decisões precipitadas, ele compra, exemplo, que não tem dinheiro para pagar o restante do carnê que vai vir,
e vai causar uma catástrofe, ele tem que entregar o carro. É um exemplo simples. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, por que não podemos tomar decisões erradas ou sermos indecisos? Porque as nossas decisões, escreva, anote isso aí, as nossas decisões estão baseadas na nossa vontade. Por isso que Deus é tão tremendo que a vontade dele nunca será nossa. Eu só sei de uma coisa, Camilo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Fora isso, são as nossas. E como a gente é cheio de vontade. Sim ou não? A gente parece aqueles meninos que quando quer comprar algo, ele insiste naquilo. Outra coisa que nós aprendemos aqui, porque não podemos ser pessoas indecisas. Porque talvez as nossas decisões estão baseadas na opinião de outros e não nas nossas próprias decisões ou em nossas próprias opiniões. Irmão, não deixe a pessoa dar opinião na sua vida e na decisão que você deve tomar. É claro que tem decisões que você vai perguntar até para o pastor da igreja, mas o pastor da igreja jamais pode tomar uma decisão por você. Ele te orienta, mas não toma decisão. Diga comigo assim, a partir de hoje, diga forte, a partir de hoje, não serei uma pessoa indecisa. A segunda coisa, e a segunda lição que nós aprendemos aqui, com a parábola do semeador, é o segundo solo, que é o solo rochoso. O solo rochoso, ele indica o quê? Pessoas, o quê? Problemáticas. E existem pessoas problemáticas, irmãos? Não estou dizendo pessoas com problemas. Pessoas problemáticas. Pessoas com problema. Aqui todos nós temos problema. Mas problemática. Elas carregam peso, carregam pedra, carregam lembrança do passado, carregam mágoa, carregam falta de perdão. São pessoas rasas, não se aprofundam. O seu interior somente tem decepção, angústia, raiva, ódio. Diga comigo assim, eu não vou ser um solo rochoso. Irmão, vamos deixar de ser pessoas problemáticas. Levar pedrada, como está escrito, é doloroso, não é? Sim. Mas não é motivo para você juntar um pedregulho. Se fosse assim, quem está na frente, por exemplo, um pastor ou um líder de departamento, já tinha ido embora faz tempo. Porque já diz o ditado, quem está na frente é pedrada. Quem está na chuva é para quê? Se molhar. A pessoa que quer um solo rochoso é a pessoa problemática. Jesus vai falar isso no versículo 5, versículo 16. O terreno rochoso. Mesmo que tenha sido perseguido, apedrejado, não guarde essas pedras dentro de você. É fácil? Não. E como lidar com pessoas problemáticas?
problemáticas. Agora eu pego você. Agora você vai me ensinar. Como lidamos com pessoas problemáticas? Quem sabe? Oi? Paciência. Uai. Então pede paciência para Deus, que Ele vai dar um pedregulho para você. Hã? O que mais? Fruto do Espírito. Ó, na vida, a gente sempre vai encontrar pessoas difíceis. Sempre. Você pode, por exemplo, sair dessa igreja, ir para a igreja A, B, C ou D. Só vai mudar o nome, o personagem está lá, o mesmo. Todo lugar vai ter pessoas difíceis. Por exemplo, quem nunca teve um chefe aqui autoritário? Quem aqui nunca teve um amigo invejoso? Ninguém. Claro que não. Não. Quem aqui nunca teve um amigo ciumento? Não. Ninguém. Quem aqui nunca teve alguém agressivo por perto? Ninguém, né? Agora eu vou melhorar. Quem aqui nunca teve um parente complicado? Ou é só na minha família que tem? Irmão, a sua família é 100%, não tem ninguém complicado lá, né? Ninguém. Ô Dália, é um vespeiro, mexe com o que acontece. Como lidar com pessoas difíceis e não ser dominado por elas? Por exemplo, como lidar com a pessoa autoritária? A pessoa autoritária é aquela que abusa do seu poder sobre os outros. Eu que mando. Eu que faço. É assim que acontece. A sua posição faz que a sua vontade prevaleça a qualquer custo. É do meu jeito. Acabou e fim de papo. É fácil lidar com o autoritário? Quando que eu lido com o invejoso? Não, o mais bonito que eu acho do invejoso, sabe o que é? É que o invejoso é bonito, é lindo de ver. Porque o invejoso, ele não quer o melhor, ele não quer, por exemplo, exemplo que tem alguém com inveja da Bíblia, dessa Bíblia. É bonito. Ele não quer uma Bíblia melhor que essa, ele quer igual. Ele quer essa. É tão lindo do invejoso que a inveja dele não é querer ser mais do que você, ele quer ser você. E tem gente assim, não? Não, aqui não, lá fora. Fala para o seu irmão assim, irmão, não vamos ser invejosos. Deus deu, fala aí, Deus deu o dom para cada um. E para cada um, o seu dom. O que é meu é meu, o que é seu é seu. O invejoso olha tipo assim pro Chicão e fala assim, nossa, que contrabaixo bonito. Aí o Chicão fala assim, não, mas na loja tal tem um que é mais top que esse aqui. Esse é de 4 cordas, 5 cordas, não sei. Tem de 6 cordas, não tem, Chicão? Sei lá. Aí o Chicão fala assim, não, mas
lá na loja tal tem um contrabaixo de 6 cordas. Ele falou assim, não, mas eu quero desse. É esse que eu quero. Irmão, fuja do invejoso. Corre! O autoritário você suporta, o invejoso você corre dele. Porque ele não quer além, ele quer aquilo que você tem. E o manipulador? Já conhece o manipulador? Ele manipula com a sua boca, com a sua palavra. Ele consegue contaminar pessoas. Esse é o bode expiatório. Esse eu aprendi com um pastor. Teve um pastor que me ensinou assim, Rafael, vou ensinar uma coisa para você, simples, básica e objetivo. Falei, diga. A ovelha, você tira a carrapicho. A ovelha, você vem, você conversa, tira o carrapicho, ela vai chorar para você, vai pedir perdão e vai voltar à sua atividade normal e você vai tratando dela. Essa é a ovelha. Fala, tá, aí depois tem o bode. E o bode? Tá, o bode você põe ele para correr. Bode você não tira carrapicho, bode você desce o porrete dele para ele ir embora. E não é que é verdade, é bíblico. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, o que acontecia naquela ocasião quando Paulo escreve essa missiva? Quem sabe? O que estava acontecendo na igreja da Galácia do Sul? Não entendi. Judaizantes. Havia ali os gnósticos ou agnósticos. Os camaradas tudo querendo voltar à circuncisão. Os camaradas querendo voltar às velhas práticas da religião. Manipulada, a igreja estava sendo manipulada. Aí Paulo vai escrever a carta arrepiando com esse povo. De forma, no português, bem claro, botando o bode para correr de dentro da igreja da Galácia. E botou um eixo na igreja. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com essa parábola. É o solo entre esse? É o solo entre espinhos. Indica pessoas feridas. Indica pessoas feridas. Existem pessoas feridas? Sim. É o que mais tem hoje. Acredito que sempre teve. Está pior só. Mas sempre teve. Tem pessoas feridas verdadeiramente e tem as pessoas que se dizem ser feridas. Gostam de dizer que é ferida. No sentido espiritual e físico. Emocional, espiritual e físico. Tem pessoas realmente doentes espiritualmente, doentes, feridas de forma emocional, e doentes e feridas fisicamente. Eu tenho uma tia que, se ela não estiver enferma, ela arruma uma enfermidade para dizer que tem. Acha bonita a doença. A minha mãe liga para ela: ô Cida, você está na onde? Estou vindo no hospital. Mas o que você tem? Eu estou com falta de ar. Ô Cida, eu estou com dor, não sei na onde. A minha mãe dá uma sapatada nela e não adianta. Vive com dor. Só falta entrar no caixão e falar: agora pode enterrar aqui. Viva mesmo. Então tem pessoas que realmente ela está ferida e tem pessoas que elas arrumam ferida para a sua vida. São pessoas machucadas, feridas, e que ferem os outros com seus espinhos. O ferido sempre vai colocar a culpa em alguém, vai ferir alguém.
Você já encontrou alguma pessoa ferida e ela dizia assim, olha, a culpa é minha? E se ela não achar culpa em ninguém, vai ser a culpa é do pastor. É a vida. Sempre sobra para um. E o pastor sempre vai sobrar para ele. Ou o líder, ou uma irmã, ou o irmão. O ferido sempre vai arrumar a culpa em alguém, vai ferir alguém com seu espinho. Fala comigo assim, eu não vou ser espinho na vida de alguém. Qual é o caminho para curar as feridas? Qual o caminho? Primeiro caminho para curar as feridas: abrir o coração. Rasgar a alma. Mas saber para quem que você fala. Tiago fala, confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu vou falar ao contrário. Confessai as vossas culpas a Cristo. Como confiar nas pessoas do mundo que nós estamos vivendo? É você contar aqui. Às vezes acontece alguma coisa, irmão, que eu recebo ligação de outra igreja. Irmãos de outra igreja ligaram para mim, Rafael, está acontecendo isso aí? O que está acontecendo? Eu falei, irmão, meu Deus, não estou sabendo. Eu só passo por igreja, não estou sabendo. Você está sabendo? Olha para você ver. Como que fofoca, irmãos. Como que espinhos, pessoas com espinhos, elas... Abre o seu coração. Olha o que diz o Salmo 39, verso 2 e 3. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. A melhor pessoa para você contar a sua ferida é Cristo. Faz igual eu. Às vezes eu sou meio doido. Eu reconheço que eu sou. Nunca fui normal mesmo. Nunca fui. Até o Zé falava que eu sou o Gustavo melhorado, o filho dele mais velho. Misericórdia. Eu nunca fui uma pessoa normal mesmo. Correr 4 maratonas é normal, Danilo? Não é. 42 quilômetros, 195 metros não tem que ser normal, tem que ser meio doido, né? Para que correr 42 com dor? Corri 4 maratonas. Eu e o Zé Carlos, que é do Parque Aeroporto aqui. O Zé Carlos perdeu todas as unhas do pé, porque foi com o tênis muito apertado. Comeu uma dúzia de banana no caminho, passou mal. São contos de maratonistas, né? Mas eu sou meio doido. Às vezes eu estou dentro do carro e eu fecho o vidro do carro, ligo o ar, ligo o som no último, e eu grito dentro do carro. Eu falo com Deus gritando dentro do carro. É doido. Mas é verdade. Ou você quer que eu entre na presença de Deus como? Altíssimo soberano. Ó Deus eterno. Para com isso, não. Para com isso. Ele, além de ser Deus, é Pai. Como é que você conversa com seu Pai? É intimidade. Senhor, o negócio está feio. Eu vou ser o Uber do Senhor. Senta aí, o negócio está feio. Escuta o que eu vou falar para o Senhor. Ó, não dá. Eu grito, choro, dou risada, paro no sinal, esse cara é louco, mas não sou louco mesmo. Estou falando com Deus ali dentro, estou rasgando a minha alma, estou fazendo como o salmista fez. A alma ferida precisa rasgar e falar para alguém. Esse alguém, a melhor pessoa que tem é Cristo. O que diz o hino 198 da harpa? Achei um bom amigo,
Jesus o Salvador, colhido, né? Mas é o milho. Achei um bom amigo. Pronto. O melhor amigo que você precisa é Cristo. E o resto, colega. É realidade, meu irmão. Você já teve um amigo, vamos dizer assim, e você contou um segredo para esse amigo, um segredo de 20 anos, por exemplo. E por um deslize, esse amigo abriu o bico e contou. Que tristeza. Já aconteceu com você? Ou conhece alguém assim? Com Jesus não é assim, não. Tudo que você contar para ele, a Bíblia diz que ele vai lançar no mar do esquecimento. E diga comigo assim: amo vocês, filho, mas vou abrir meu coração para o meu melhor amigo, Cristo. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, com a pessoa ferida: libere, perdão aqueles que te feriram. Lembrou aí de um abençoado que te feriu na vida? Lembrou, né? Tomara que seja um só. Lembrou alguém que te feriu? Qual que é a vantagem, né, Odisseia? Feliz. Infeliz. Aí Jesus faz o inverso. Jesus vai ensinar uma certa feita e dizer assim: olha, se vós amar aquele que vos ama, que recompensa tereis? Por isso eu vos digo: amai os que vos perseguem e que vos maltratam. Amar aquele que você ama é fácil, mas amar aquele que te feriu, isso é evangelho. Amar quem te ama é fácil. Amar quem te odeia é o evangelho. Olha que frase bonita, registra aí. Registra aí. Amar aquele que está todo dia com você, conversando bem, te tratando bem, dando tudo o que você quer, é bom. Agora, ama aquele que te faz mal. Aí é viver o evangelho. Exemplo? Tem. Soldado veio prender a Jesus no Getsemane. Soldado com o nome Malco, Pedrão vai lá e pega a espada. O que Jesus fala assim? Pedro, guarda a espada. Se você viver da espada você morrerá. Volta a orelha do cara no lugar. Só há um caminho, irmãos, para curar as feridas do coração. Sabe qual é? Diga bem forte comigo: o perdão. Pessoa que não perdoa, não libera perdão, pode ter certeza que ela vai adoecer. A maioria dos problemas psicológicos, psiquiátricos, são de pessoas que não liberam perdão. A maioria das pessoas hoje com enfermidade de câncer é porque não perdoa. Eu tenho uma outra tia enferma, eu estive na casa dela, em Amparo, com câncer maligno. E ela disse para mim e para minha mãe na hora da oração: eu não perdoo fulano. E ela disse assim: eu vou morrer, vou para o inferno, mas eu perdoo. Uma tia minha. Mas fui lá, fiz a minha parte. Andei mais de 4 horas lá, para ir lá pregar para ela, falar de Jesus. Voltei com essa mensagem dela. Deve estar com 40 e poucos quilos, definhando. E não perdoa. Fala comigo assim: eu, como cristão, quem me ferir, vou perdoar.
Vamos partir para o final aqui. O quarto solo aqui é aquele solo que a semente caiu em boa terra. Isso indica pessoas preparadas. Irmão, para você ser uma pessoa preparada, é porque você já passou pelo espinho, é porque você já passou pelo terreno rochoso, e agora você é uma boa terra. Fala comigo assim, o terreno rochoso. E o terreno com espinhos vai produzir em mim boa terra. Dessa vez aqui a semente caiu em boa terra. Ou seja, a palavra de Deus, ela atingiu os corações daqueles que ouviram, daqueles que entenderam a palavra e caiu no coração. Um exemplo, você lembra quando você entrou ao templo que você não servia a Cristo? A palavra foi lançada, a semente caiu em terra boa, produziu e você se converteu ao Evangelho. Nós temos pelo menos 6 características de um solo bom, de um solo frutífero. Pelo menos 6 características. Anota aí. A primeira característica de um solo bom é que verdadeiramente ele é bom. Esse solo bom, ele é humilde, possui harmonia, é o Espírito de Deus que flui naturalmente na vida dele, porque a palavra de Deus está presente nele. É uma pessoa com solo bom. A pessoa que produz a humildade, a pessoa que produz a harmonia, ela não precisa falar o que é. O seu próprio fruto mostra quem ela é. Você conhece pessoas humildes, não estou dizendo simples, humildes, pessoas com humildade, pessoas com harmonia. Só de você conversar 2 palavras com ela, você já sente, você já sai contente. Porque o solo é bom. Ela sempre tem uma palavra boa. Ela sempre tem um abraço para te dar. Ela sempre tem um conselho bom para te dar. Ela sempre é uma pessoa de harmonia, nunca vai ser uma pessoa de fazer contenda, mas sempre vai ter harmonia onde essa pessoa está. Segunda característica de um solo bom é que esse solo, essa pessoa é uma pessoa generosa. Essa generosidade possui índole, sua integridade serve de exemplo para outras pessoas. Ela é generosa, não porque as pessoas mandam ela ser, é porque está dentro dela essa característica desse solo bom. Generosidade, bondade. O generoso não fala que ajuda, o generoso ele vai e faz. Quem ajuda e fala e mostra é hipócrita, é fariseu. Terceira característica desse solo bom, além de ser bom, além de ser generoso, ele é um bom ouvinte. Não escuta somente palavras. Ele reconhece a voz de Deus. Um dia teve um problema, uma determinada feita, e eu liguei para um pastor. Aliás, esse pastor me ligou, e esse pastor não deixava falar. E ele falou 30 minutos. E eu ia falar, pessoa que não sabe ser um ouvinte. Aí quando eu esperei 30 minutos, eu falei, agora se o senhor me der uma vírgula e uma oportunidade para eu falar. Aí ele disse, então fala. Aí eu falei 5 minutos e resolveu o problema. Aprenda a ouvir as pessoas.
Aprenda um princípio aqui. Fala bem alto comigo. Ouça mais. Não, tá fraco. Ouça mais. Fale menos. Fala comigo assim, a partir de hoje, eu não vou falar nada de ninguém, nada de mim, somente de Cristo. Anota aí que isso aí não tem lugar nenhum, nem no Google você acha. Se você deixar de falar dos outros, deixar de falar de você e falar de Cristo, o seu solo vai ser um solo frutífero e produtivo. Solo ruim, fala dos outros. Solo ruim, exalta a si mesmo. Solo ruim, fala nada de Deus. Fala tudo que não presta. Solo bom, não fala nada de ninguém, nada de si, e exalta a pessoa de Cristo. Vou terminar agora. Outra característica de um solo bom. Ele é um solo que produz frutos. O solo ruim não produz nada. Solo ruim não presta para nada. Solo ruim só nasce erva daninha, quebra pedra. É bom? Bom pro rim, né? Capim, praga, não é? Solo ruim? Numa lavoura, põe remédio lá, um monte de agrotóxicos, por causa das pragas. Trazendo para nossos dias aqui, o que tem de praga na igreja, agrotóxico é o que? A palavra para essa turma ir embora em nome de Jesus. Bíblia neles. Não, vai embora, é bode, tem que ir embora. Ovelha fica. Irmão, não guarda para si aquilo que Deus lhe deu, compartilhe com outros. A pessoa que produz bom fruto, ela vai compartilhar esse fruto com outras pessoas. Da mesma forma que um fruto podre contamina os outros, um fruto bom precisa também contagiar outras pessoas. Pega uma maçã podre e coloca no meio de várias maçãs lá na fruteira da sua casa. Durante 3, 4 dias, o que vai acontecer? Em cima está bonitinho, é o que você vira está podre as outras. Fruto ruim, contamina. Fruto bom, contagia. Então fala comigo assim, eu não vou ser fruto que contamina. Eu vou ser o fruto que contagia. Amém? Vamos ser frutíferos. As irmãs louvando ao Senhor. Chicão.